Glória a Deus. Não tem jeito, a gente vai ter que aprender, porque se você não aprende são as bênçãos, por pouca coisa. Então, lá no livro de Efésios, vamos lá para a palavra? Efésios 6. Presta atenção direitinho, pessoal. Não deixa nada te distrair agora. Glória a Deus. Efésios 6, versículo 10. Acharam aí? Amém? Olha o que está escrito aí, ó. A armadura de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender, antes da gente começar. Nós viemos para a igreja, primeiramente para aprender como a gente vai, para aprender a amar a Deus. Porque que Ele nos ama, a gente já sabe, né? A Bíblia diz assim, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós já sabemos que Ele nos ama. Mas como? Se Ele não te amar, você não está nem mais aqui. Entendeu? Você não estaria nem mais aqui. Igual uma irmã que mandou uma mensagem. Vocês conhecem a irmã Ângela? Esse cabelinho curtinho? A Ângela? Conhece? Então, tu conhece, eu estava conversando com ela aqui, eu junto com o cara estava falando do filho dela, a Ângela, um cabelinho curtinho. Então, a irmã Ângela, ela tinha mandado, bom dia, irmão, a paz, ela tinha mandado uma mensagem para mim, dizendo que teve uma pessoa que foi na casa dela e fazer uma revelação sobre a vida dela. E já chegou botando o dedo na cara dela. Olha, escuta aqui. Deus mandou te dizer que você vai descer para a sepultura. Ela estava falando isso aqui comigo aqui. Vai descer para a sepultura. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí falou um montão de coisa lá. Mandou dizer que ela ia morrer. Aí ela mandou uma mensagem para mim, pastor, você acha que essa profecia está certa? Eu falei, claro que não. Tu acha que da onde Jesus tirou você? Você já ouviu o testemunho da Ângela? Gente, está gravado aqui no Face, ela contou aqui comigo. A Ângela já foi moradora de rua, ela já usou praticamente tudo quanto é tipo de droga. Coisa muito séria. A Ângela veio uma situação, tá aí. Se você vê ela hoje assim, ela está forte. Ela está 3 anos que eu conheci ela. Ela passava aqui magrinha, ela vinha da onde ela usava esse negócio aí, mas ela vinha totalmente fora de si, de tanta droga. Aí ela passava aqui, pastor, eu já estou 3 dias. Às vezes eu ia abraçar ela, eu estou falando porque ela deixa eu falar, cara. Às vezes eu ia abraçar ela, não, pastor, não me abraça não. Por que, pastor, eu já estou 3 dias sem tomar banho, usando droga aí, largada na rua. Pastor, pelo amor de Deus, se eu chegar assim em casa, minha mãe vai ficar desesperada, deixa eu tomar um banhozinho aqui. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu arrumava uma roupa para ela tomava banho aqui no banheiro. Aí ela comia alguma coisa para ficar melhorzinha para ir para casa. Você está entendendo? A Ângela, ela quase morreu várias vezes. Ela tem um testemunho forte. O testemunho dela é parecido com o do João Vitor. João Vitor já acabou com os estoques de livramento lá de cima. Mas enfim. Ele acabou, a Ângela. Aí, o que acontece? Acontecia isso com a Ângela. Aí a Ângela chegou perto de mim, pastora, a senhora acha que essa profecia está certa? Eu falei, Ângela, tu acha que Deus ia te livrar de tanta coisa? Te deu tanto livramento, te trouxe até aqui para te matar agora, deixar você para te matar. Ela é mesmo, né, pastor? Senão Deus não tinha nem me poupado. Eu falei, pois é, não tem nem sentido essa profecia. Deus te poupou tanto, te livrou daquilo tudo para você morrer aqui. E outra coisa, Jesus é o que, pessoal? Vida. Jesus, o Evangelho é boas novas de salvação, pessoal. O Evangelho não é para destruir você, não é para acabar com você. Para você ter uma ideia, Deus é tão bom que Ele não destrói ninguém. Pastora, mas a gente sabe que se a pessoa pegar um caminho errado, ficar insistindo no erro, ela morre por causa dos pecados dela.
A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? E o pecado faz uma separação entre a gente e Deus. A gente vai vindo aos pouquinhos para a igreja, a gente vai aprendendo a se livrar do nosso pecado. Não é de uma vez, não. Não existe isso uma vez, é aos pouquinhos. Viu? E é Ele que vai trabalhando no seu coração. Aos pouquinhos você vai tomando nojo do pecado. Você está entendendo? Mas não é Deus que destrói. Porque, por exemplo, o Judas, ele era um dos 12 discípulos. Ele andava com Jesus, não é? Só que, para você ver, tem aquela pessoa que vem, tadinho, não sabe nada, vai aprendendo, e tem aqueles que estão lá há muitos anos e não quer mudar. Tem isso também. Se a pessoa não quiser mudar, não adianta você fazer nada por ela. Tem pessoas que vêm a vida toda errada, mas elas querem uma mudança. Como Zaqueu, né? Como Zaqueu, como eu, vindo o mundo todo, mas eu queria uma mudança, mas tem pessoas que não querem. Não adianta você falar que ela tem que mudar, que ela não aceita. E o Judas era assim, por quê? Porque o Judas ouviu Jesus 3 anos. Ele andava com Jesus, ele comia com Jesus, ele via Jesus fazer milagre, mas ele tinha uma concupiscência por dinheiro, que é o amor do dinheiro. Pastor, é pecado uma pessoa ter dinheiro? Não, não é pecado você ter o dinheiro. Agora, você amar o dinheiro acima de Deus, aí é um pecado. Mas por quê? Porque a gente não pode amar nada acima de Deus, gente. Você entendeu? A Bíblia diz que nós não podemos amar 2 senhores. Então, a Deus e a Mamão, que é o Deus do dinheiro, né? E o Judas, ele tinha essa concupiscência. Sabe o que ele fazia? Ele roubava os dízimos. Ele roubava os dízimos. E ele andava com Jesus 3 anos, Jesus pregando, ele não quis se consertar. Chegou uma hora que o dízimo já não estava sendo mais suficiente, sei lá se o povo estava dando um pouco de dízimo, não sei. Ele resolveu vender Jesus. O próprio mestre. O pessoal falou, o pessoal queria matar Jesus, se você entregar ele para a gente dá 30 moedas de prata. Fechado. Ele traiu Jesus. Aí, o que aconteceu? Depois que ele traiu Jesus, ele foi lá, olha só, ainda ele foi tão um inimigo, né? Porque a Bíblia diz que o inimigo entrou nele. A Bíblia diz isso, que ele entrou nele, aí ele foi lá e traiu Jesus. Entrou no coração dele. Através de quê? Daquele pecado que ele roubava o dízimo. Entendeu? Se você abrir uma brechinha, o bichinho entra e fica. Já entrou no Judas, através daquela doideira dele lá por dinheiro. Aí, o que aconteceu? Sabe o que o Judas falou? Vamos, vocês ficam de longe. Aquele que eu beijar no rosto, pode prender que é ele. Ainda traiu Jesus com um beijo. Aí chegou perto de Jesus, deu um beijo no rosto. Sabe o que Jesus falou? Jesus já sabia que ele ia trair ele, claro. Mas quando ele foi em direção a Jesus para beijar Jesus disse assim, que vem a mim, amigo. Ainda tratou ele como amigo. Meu amigo, ele podia ter uma chance de ter se arrependido. Podia ter chegado ali, Jesus, poxa, eu errei o alvo, traí o Senhor. Né? Aquele que confessar o pecado, ele teria sido salvo. Sabe o que ele fez? Ele continuou naquele erro. Ele não se arrependeu. Até que quando ele viu que crucificaram Jesus, que foram para crucificar Jesus, que viram o pessoal açoitando Jesus, bateu um arrependimento lá nele. Arrependimento não, porque quando a pessoa se arrepende, ela é perdoada. Se ele tivesse se arrependido de verdade, ele teria sido perdoado. Bateu, foi um remorso nele, que ele fez com Jesus. Que ele foi lá devolver aquelas moedas. Toma aqui, eu não era para ter feito isso, eu traí um sangue inocente. Nem o pessoal quis a moeda de volta. Não, pode levar isso daqui, moeda de sangue, não quer ser, entendeu? Aí ele saiu dali, ele foi para um terreno, que é o terreno lá ficou nomeado como campo de sangue. Ele pegou, ele se suicidou. Ele se pendurou numa árvore. Por que foi chamado de campo de sangue?
porque a cintura do Judas para baixo soltou, foi tripa para tudo quanto é lado. Olha como é que ele morreu. Entendeu? Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem matou Judas? Foi Jesus? Foi Deus? Ó, você traiu o Filho de Deus, Deus vai te pesar a mão. Jesus falou isso para ele. Jesus chamou ele de amigo. Quem matou Judas foi o próprio pecado dele. Não foi ele não querer mudar. Não foi Jesus. Você está entendendo? Porque eu sei, se eu tomar veneno, o que vai acontecer? Por que ninguém toma veneno? Por quê? Você sabe que mata. Então tem coisas que está errado, que Deus já falou com você que aquilo está errado, que faz mal. Mata não o seu corpo, mas a sua vida espiritual mata, o pecado mata. Você fica desanimada, daqui a pouco não tem força para buscar Deus. Vai matando você aos poucos, a sua fé. Então aquilo que você sabe que mata, você não toma. Então aquilo que você sabe que é errado, você vai aprendendo a fugir daquilo ali. Mas não foi Deus que destruiu Judas. Você está entendendo? Deus, ele não destrói eu e você, não. Deus não faz isso, não, gente. Deus é bom. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor não é mau. Entendeu? Só se caso a pessoa pegar um caminho errado, a pessoa não ficar insistindo naquele erro. Deus está ensinando, não vai. Tem filho? Vocês que têm filho? Não tem coisa que o filho vai fazer errado que você está falando, para com isso, que isso está errado. Porque você já está vendo, ele não está, mas você já está vendo que se ele insistir naquilo ali, vai dar ruim. Não é isso? Aí tem que ser como mãe ou pai, você tenta fazer. Para, eu já falei com você dessa amizade. Eu já falei com você disso aí que você está fazendo, isso está errado. Já aconteceu de vocês que têm filhos falar alguma coisa com o filho de vocês e eles não ouviram? Mas eu sei o que eu estou fazendo e depois deu ruim. Voltou chorando, me engano. Já aconteceu? Eu te avisei que você não ia, não é isso? É a mesma coisa Deus. Tem coisa que você vem para a igreja e Deus está te avisando, não vai. Aí você vai, o inimigo que vai fazer dar errado na tua vida, não é Deus não. Aí depois você volta a chorar mesmo. Poxa, eu era para ter ouvido o conselho de Deus. Amizades que às vezes você ouve, que não tem nada a ver com Deus. A amizade é para te afastar de Deus, tem que ter cuidado. Nem todos que se diz amigo, realmente é amigo, gente. A Bíblia diz que nos últimos dias veria um lobo com peles de cordeiro. Não vê essa pessoa que foi lá na casa da Ângela falar essas coisas para ela? Eu sou pastor e estou vindo falar para você que você vai descer sepulcro. Você é Boas Novas, aonde você é Boas Novas? Você está entendendo? Agora, preste bem atenção, a gente vem para a igreja para aprender com Jesus e para você também não perder as suas bênçãos. Porque muitas das vezes você vem, você começa a ser abençoado por Deus, mas você não pensa que o inimigo está satisfeito com isso, não. Ele está doido para tirar de você o que você ganhou. Já viu aquela criancinha que é um pirulito bonito, o outro está doido para pegar o pirulito dela? O inimigo fica assim, ele fica doido para te derrubar de novo. Aí ele vai usar coisas para derrubar você. Você precisa ser ensinado na palavra para você não cair. Glória a Deus. Então lá no livro de Efésios, vamos lá. Efésios 6, versículo 10. Acharam aí? Já está aí, não está? A armadura de Deus. Para que serve uma armadura, pessoal? Oi? Mas para que você veste uma armadura? Para ir para uma batalha, não é não? Então, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de quê? Do seu poder. Vamos dar uma paradinha para você entender. É para você se fortalecer na palavra. Primeiro você tem que
ter a palavra, que foi a maneira que Jesus Cristo venceu o inimigo lá no deserto. Está escrito. A palavra, ela é a espada do Espírito. Se você não tiver a palavra, você está desarmado diante do inimigo. No mundo espiritual, você está desarmado. Ele vai te atacar, você vai. Como que você vai atacar ele? Não tem como. A nossa luta, ela é espiritual, ela não é carnal. Você tem que usar a palavra de Deus para vencer o inimigo, não a sua força. Tem que botar isso na tua cabeça, é na força do Senhor, não é na sua. E se você não entender isso aqui, você vai querer vencer tudo na força. Aí é onde você é uma estratégia do inimigo para fazer você cair. Eu estava orando por uma pessoa que ela pediu muito emprego. Aí vamos orar. Oramos, gente, uma luta para ela conseguir um emprego, ela conseguiu. Aí chegou lá, deu um probleminha. Não é vocês aqui não, tá, gente? É outra pessoa, estou dando um exemplo. Chegou lá, deu um probleminha. Ela se explodiu lá, saiu do emprego. Não, vamos para outro emprego. Aí, orando, foi para outro emprego. Se explodiu lá e saiu do emprego. Eu sei que já saiu quase de 10 empregos. O negócio é que o que ela pediu, Deus deu a ela, mas ela está perdendo um atrás do outro. Por quê? Porque ela não está entendendo ainda isso aqui. A nossa luta não é carne nem sangue. Qualquer lugar que você for, vai ter pessoas usadas por Deus e pessoas usadas pelo maligno. Se você não souber lidar com isso, de vez você vencer na oração, no silêncio, você vai se explodir com a pessoa, é o que o inimigo quer. Aí pronto, você perde lá dentro. Você está entendendo? Porque a nossa luta não é carnal. E ele, sabendo disso, ele já provoca você de propósito, que é para você ficar mal. Quantas pessoas aí não morrem no trânsito? Você já viu? Mas não é de acidente de trânsito, é um problema. O cara corta o outro lá, a China, ou o cara já desce do carro, um mata o outro, mas por quê? Isso é espiritual, a pessoa não entende, vai lá tirar satisfação, não, o cara já está cheio de troço no corpo já, daqui a pouco isso é uma tragédia. Isso não é só no trânsito, não é só no trabalho, é na sua casa. Aliás, uma coisa que você tem que entender, a Bíblia diz que os inimigos dos homens seriam da própria família. Porque o inimigo, se ele puder usar uma pessoa bem pertinho de você, é melhor. Ou uma pessoa que você ama muito. Porque se for uma pessoa que você ama muito, vai ferir você. Entendeu? Você não vai ficar só chateado, você vai ficar ferido, triste. Então você tem que aprender a lidar essas coisas para você libertar a pessoa, para você vencer o inimigo, não roubar mais nada seu. É necessário pedir a Deus que Ele te ajude a enxergar no mundo espiritual, senão você só enxerga no físico. Do nada o Bernardino me xingou, mandou para tudo quanto é lugar. Daí ele está pensando que eu sou o quê? Mas não é ele. Você está entendendo? Não é ele. E se o inimigo souber que você não sabe, que você é uma pessoa meio estourada, ele sempre vai arrumar alguém. Porque ele já sabe onde é a sua fraqueza. Por que o inimigo sempre botou logo Judas como tesoureiro da sacolinha? Porque sabia que ele já tinha uma fraquezazinha pelo dinheiro. Você está entendendo? Por que o inimigo arrumou lá Dalila toda hora vinha Sansãozinho? Porque a concupiscência dele era mulher. E se o inimigo ver que você é uma pessoa que você não entendeu isso aqui, você é meio estourado, ele sempre vai arrumar alguém. Você está bem, está em paz, está louvando, lá vem o bichinho ficar você, para você se explodir, sair da presença de Deus. Daqui a pouco você está mal, está com dor de cabeça, está com dor no olho. Você, meu Deus, eu estava tão em paz, veio uma ventaiada aqui em casa. E o pior não é isso, o pior
é que ele não sai desse jeito, piora cada vez mais. Daqui a pouco começa a te atacar, porque você não está fazendo. Por exemplo, se você não orar e não repreender, aquilo ali não sai. O problema é esse, você está entendendo? É espiritual. Então, se você não orar, não repreender, ele vai continuar te atacando. Até você se explodir, perder a paciência, desistir de tudo. Você está entendendo? Sim ou não? Então, por isso que você tem que aprender a vencer no mundo espiritual. E você nem precisa disso. Jesus está querendo ensinar você do jeito mais fácil. Você não precisa se estressar. Você está se estressando de bobeira. Que é isso? Quando tem uma pessoa lá, por exemplo, foi numa audiência, Getúlio fez um negócio ali errado ali, ele está sendo julgado, é isso? Aí o juiz bate lá o martelinho que ele foi condenado. Irmão, se o Getúlio quiser discutir, bater boca com o juiz, não, porque eu não aceito, não sei o quê, como ele pegar, como não sei o que, o juiz não está nem aí para ele. O juiz não vai bater boca com ele. Você cometeu crime, sim, não cometeu, não cometeu. Você já viu isso? O juiz jamais vai fazer isso. O que ele vai fazer é assinar lá, vai botar a canetinha dele e vai sair. E o resto não pegar o cara e não cumprir o que o juiz mandou. Pronto. O juiz se estressou aonde? A mesma coisa somos nós. O inimigo está te atacando, você tem que chegar num lugarzinho secreto. Secreto, porque a pessoa que está sendo usada, ela não sabe que está sendo usada. Ela não sabe, entendeu? Se ela soubesse, ela tinha procurado uma igreja há muito tempo, ela não sabe. Porque o inimigo, ele é um enganador. Sei lá, quer ver um lugarzinho que eu costumo usar, que eu acho que funciona? Um banheiro. Porque ninguém vai lá no banheiro atrás de você. Nem vai querer entrar no banheiro de você. Você entra lá no banheiro, no cantinho. Baixinho, que você não precisa gritar. Olha, em nome de Jesus, eu estou mandando você soltar essa pessoa que você está usando contra mim. Eu te repreendo em nome de Jesus. Daqui a pouco, daqui mais um pouco, você espera, que ele tenta negociar um pouquinho, né? Mas se você ficar firme, daqui a pouco a pessoa mudou o jeito de te tratar. Que aquele negocinho saiu. Você está entendendo? Agora, se você não fizer desse jeito, ele não vai parar de te atacar. Ainda vai querer prejudicar sua vida. O último culto foi quarta-feira à noite, né? Eu estava pregando isso aqui. Aí a irmã Ângela passou uma situação lá. Ela falou assim: pastora, eu já aprendi lá no culto que minha luta não é carne e sangue. Então já fiz como a senhora falou, não discutir, já fui repreender. Mas olha como é bom a pessoa já ir aprendendo. Você está entendendo? Sim ou não? Senão você vai perdendo batalha, e vai perdendo. Deus quer te abençoar, mas o inimigo vai lá e rouba de volta as suas bênçãos. Você tem que ser igual o Gideão. Você não pode mais deixar o inimigo roubar mais nada que é seu. Você tem que tomar uma decisão, uma posição. Não, meu não vai roubar mais. Cristão vence em oração, pessoal, usando o poder de Deus, a força de Deus, não é a nossa. Quer ver? Vamos repetir isso aqui. Não é mais, irmãos meus. Eu xinguei tudo por teu nome, mas aí você já cancelou já o poder de Deus. Você já tentou, tipo assim, você tentou na tua força, aí não funcionou, você vai para a força de Deus. Não. Você tem que ir primeiro para a força de Deus. Porque ou é eu ou é Deus. Eu tenho que decidir, ou eu faço ou eu deixo Deus fazer. Eu tenho que dar espaço para Deus, tentando pregar, tentando ensinar, gritando, chateado, mas não sei o que, e nada. Eu já estava cansada e nada de mudar as coisas. Aí eu fui orar a Deus, eu já estou cansada de tanto tentar. Aí, mas por isso que você está cansado, porque eu não falei para você fazer nada disso. Quem era para estar fazendo era eu, mas você está querendo fazer no meu lugar, então
O que eu fiz? Eu deixei você fazer, até você se cansar. Quando você decidir deixar, se você estiver bem cansado, não estiver aguentando mais, se você quiser, você pode deixar eu fazer. E aí, você está entendendo? É Ele que faz. Deus, é Ele que liberta, é Ele que cura, é Ele que abre as portas, é Ele que faz, pessoal. Entendeu? A nossa parte é obedecer e crer, fazer do jeito que Ele está falando. Pastor, mas se eu não quiser fazer do jeito de Deus, eu já estou acostumado a fazer do meu jeito. Então você vai ter o mesmo resultado que você está tendo até agora. Entendeu? Vai continuar a mesma coisa, mas se você fizer do jeito de Deus, aí começa a mudar. Olha, eu vou te falar um negócio para você. Eu sempre falo isso aqui na igreja. Eu prego um pouquinho sobre cada coisa, não é? Mas libertação de família, de parente, eu vou falar um negócio para você. Eu tenho experiência para te ensinar. Porque a minha família, praticamente toda, muita gente da minha família se converteu depois que eu me converti. Porque eu aprendi a lidar com isso. Eu tenho experiência, eu sei como é que o inimigo age para impedir você de libertar um parente seu. Ele trabalha com 3 filhos, batizei minha nora, minha sobrinha, prima, tios, tia, um montão de gente convertida. Do Apocalipse, a Natália até botou lá em casa. O homem tinha um pastor lá que ele não entendia de jeito nenhum que a luta não era carne e sangue. O pessoal ficava tentando explicar ele, ele viu o demônio atrás do cara que estava batendo nele. Aí veio aquilo na mente dele. Ele lembrou: nossa luta não é carne e sangue. Aí o cara veio para cima dele para querer bater nele de novo. E ele, não. Aí ele começou a recitar versículo, que minha luta não é carne e sangue, tal. E aí o inimigo ficou com raiva. Ele recitando o versículo. Ele só conseguiu vencer quando ele entendeu isso. Você está entendendo? Aí o que acontece num desses filmes? Metralharam o cara, fizeram dele uma peneira. Primeiro que ele custou pra caramba para morrer, né? Fizeram dele uma peneira. Por fim o cara morreu. Aí mostrou lá o espírito saindo dele, o maligno, né? Saindo do corpo dele, ele caiu. Quer dizer, matou o quê? O corpo do cara. O cara, mas o maligno saiu dali. Vai ver que vai. Vamos lá. Revestimos, pois. Revestimos de toda a armadura de Deus, não é isso? Para que possais estar firmes contra as... O pastor pregava lá na frente, ele pregava para mim do lado do banco. O pastor estava pregando, também não é bem assim, não. O pastor fica falando que tem que amar a inimiga, mas até parece que ele ama o inimigo. É sério, o bichinho ficava tentando me futucar para mim não aceitar o que era pregar. Eu sou o Senhor e não mudo. Inclusive o casal, quando ele não se trata bem, o marido ele é meio áspero,